vocês? Que coisa maravilhosa tá gravando mais uma vez aqui para o Humanas Sem Fronteira, né? Hoje vamos falar de governo Sarney, o primeiro governo democrático pós-ditadura. Democrático nem tanto assim, né? Vamos começar colocando um asterisco aí nesse democrático. Por quê? Primeiro que o Sarney, ele era vice-presidente, né? Ele assumiu no lugar do Tancredo Neves, que não pôde assumir porque morreu antes de tomar posse. Um dia antes da posse, no dia 14 de março, o Tancredo Neves passou mal, foi internado e aí dessa internação ele já não voltou mais. Mas o Tancredo Neves foi eleito ainda pelo voto indireto pela Câmara, né? Ou seja, não foi ainda aquela democracia, né? Não foi ainda um presidente eleito pelo povo, não foi ainda aquela coisa de que todos participaram, foi aquele voto indireto, escolheram o Tancredo Neves porque ele era uma das figuras mais alinhadas com os dois propósitos, né? Tanto com o propósito da população quanto com o propósito dos outros políticos. O Sarney foi como vice porque era mais alinhado pro lado da ditadura, né? E aí tudo bem, Tancredo Neves passou mal, foi internado, infelizmente veio a falecer, causando aquela comoção nacional. As pessoas ficaram loucas porque o Tancredo morreu. Até hoje tem gente que se pergunta como seria o país se o Tancredo tivesse assumido, mas fato é que não assumiu. Quem assume então é o vice. José Sarney sobe ao poder como primeiro presidente no processo de redemocratização e aí ele vai assumir no dia 15 de março, naquela época se assumia em março, se assumia logo em janeiro, como é hoje, né? No dia 15 de março ele assumiu, 15 de março de 85, ficou até 15 de março de 1990. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Passavam 5 anos no poder. O Sarney ele vai assumir dentro de um contexto em que a gente pode separar em duas frentes diferentes, né? Uma frente econômica e uma frente política. A frente política nesse processo de redemocratização que nós acabamos de falar, né? Em que foi preciso fazer uma emenda constitucional para instituir o voto direto, né? Em que essa emenda constitucional, ela garantia novos direitos à população, ela garantia igualdade entre os sexos, ela garantia ela estendia o voto facultativo aos analfabetos, ela garantia licença maternidade para as mulheres, licença paternidade para os homens, ela garantia a proibição da tortura, acabava a censura, garantia a propriedade de terra aos indígenas, aos quilombolas. Agora a União era responsável não só por organizar essas terras que pertenciam a essa galera, né? Mas também proteger esses hábitos, esses costumes, principalmente dos indígenas. Então, novos direitos populares estão sendo conquistados e estão sendo dados, né? Estão sendo concedidos a essa população. Mas eu acho que o que a gente fala mais quando fala de governo Sarney é no âmbito da economia. Por quê? Quando o Sarney assume, o Brasil ele tá afundado até o pescoço, não, até o último fio de cabelo, numa dívida gigantesca. Por quê? Lembram que lá na ditadura rolou o milagre econômico? Milagre econômico. Lembra que nós tivemos uma ascensão do PIB, mas essa ascensão do PIB conquistada a preço de quê? Lembram que a ditadura militar deixou uma dívida internacional gigante? O Brasil devia muito, então a dívida externa do Brasil estava imensa. A crise do petróleo de 73, depois a crise do petróleo de 79, tudo isso gerou uma crise gigantesca para o Brasil. E quando o Sarney pega esta batata, ela não estava quente não, ela estava
atropelando. Então, a função do Sarney, além de começar um processo de redemocratização, era tentar conter essa crise econômica, né? A gente não fala nem em inflação, porque inflação é quando é até 50%. Sendo que tiveram produtos que chegaram até a ter uma inflação de 235%. Então já não é inflação, é hiperinflação. A década de 80, ela é considerada uma década perdida economicamente para o Brasil, porque foi uma época muito difícil. Foi uma época em que economicamente o país estava passando por uma crise muito grande e que foram feitas várias estratégias para tentar reverter essa situação. Estratégias essas que não deram resultado, como nós vamos ver aqui. Em 5 anos de governo, o Sarney lançou 4 planos econômicos para tentar reverter essa situação. O primeiro plano lançado pelo Sarney, e atenção vestibulando, pega o teu caderno, pega a tua caneta e vai colocando essas anotações aí, porque, gente, isso é a cara do Enem. Primo, sabe o primo do Enem? É o governo Sarney. Ou melhor, são os planos econômicos do Sarney, né? Gente, o primeiro plano é o chamado Plano Cruzado. O Plano Cruzado foi elaborado pelo então ministro da Fazenda chamado Dilson Funaro. O Plano Cruzado era um plano para tentar conter a inflação, valorizar a moeda. Então, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram o cruzeiro, que era a antiga moeda, cortaram em 3 zeros, né? Então, se eu tinha 100 cruzeiros, eu agora tenho um cruzado. Essa era a forma deles de tentarem fazer essa valorização da moeda, né? De tentar organizar melhor a economia. Mas para vocês terem noção, foi um plano lançado tão de última hora, tão rápido, que a moeda que estava em circulação não deu tempo de trocar. Então, o que eles faziam? Eles pegavam o cruzeiro e davam um carimbo. Então, tipo assim, se eu tinha uma nota de 100 mil cruzeiros, eu dava um carimbo de que ela valia 100 cruzados. Porque não deu tempo da Casa da Moeda produzir notas novas para trocar o dinheiro da população. Além de trocar a moeda, o que o Plano Cruzado instituía? O congelamento dos preços. Congelava os preços, principalmente no quesito de alimentação e de produtos de higiene, né? Para garantir o poder de compra do trabalhador. Além disso, garantiu também o seguro-desemprego para o trabalhador. Sabe esse seguro-desemprego que a gente usufrui hoje e tal? Ele é muito recente, galera. Ele é de 86. De um dia 86 na história é ontem, entende? Então, como o desemprego estava crescendo muito no Brasil, o seguro-desemprego ele foi fundamental para garantir o poder de compra do trabalhador. Além disso, o que aconteceu, né? Quando teve esse congelamento de preço, vocês acham que os empresários ficaram satisfeitos com essa atitude do Sarney? Claro que não, né, galera? Os empresários ficaram full pistola com essa atitude do Sarney e começaram a tentar burlar esse congelamento de preço. Eles tentaram aumentar o preço do produto, inventando várias justificativas e tal. Então, o Sarney, ele teve uma sacada política, sabe? Que foi criar os chamados fiscais do Sarney. O que eram os fiscais do Sarney? Era uma galera que tinha um botãozinho, podia ou não usar esse botão em verde e amarelo, né, bem simbólico. E o pessoal ia nos mercantis, ia nas distribuidoras e tal, e se visse que o preço da mercadoria tinha tido um aumento injustificado, denunciava esse estabelecimento para o governo. No primeiro momento era feita uma apuração, né, de por que houve esse aumento de preço, de qual motivo. Se não houvesse uma justificativa boa para o aumento do preço, o estabelecimento era multado. E se permanecesse tentando burlar esse congelamento dos preços, o estabelecimento podia até ser fechado. Por que eu digo que foi uma jogada política do Sarney? Porque era uma forma de, número 1, ele fiscalizar os estabelecimentos, porque é óbvio que o governo não tinha como fiscalizar estabelecimento por estabelecimento dentro do Brasil. Segundo, era uma forma dele dizer para a população que olha como nós estamos realmente redemocratizando o país. Agora vocês vão fazer política comigo, vocês vão ser os fiscais do presidente, vocês estão fazendo a história do nosso país.
Esse discurso, né, galera, convence muito a população e as pessoas começaram realmente a se sentir importantes, né? Era muito top naquela época você andar com bottom e tal, fiscal do Sarney. É, eu sou fiscal do Sarney, você todo garotão lá no mercantil fiscalizando tudo. Então, era uma forma de dizer para a população, olha, nós estamos redemocratizando de fato o país, a população está realmente participando aqui da política nacional, não se pode dizer que não há participação da população. Então, gente, essa jogada de marketing dele, né, essa jogada política foi muito estratégica, foi muito inteligente da parte dele montar isso. Só que óbvio que houveram várias reclamações dos empresários. E o que foi que eles fizeram? Quando eles viram que eles não podiam mais burlar o aumento do produto, eles começaram simplesmente a não abastecer. Se eu não posso ter lucro, eu também não vou abastecer as prateleiras do meu mercantil. E a gente começou a ver de forma inédita, né, os mercantis com prateleiras vazias, faltando disponibilidade de produtos escassos, só uma ou duas marcas. É nessa época que a galera começa a se acostumar a chamar o produto pelo nome da marca. Sabe quando você chama Bombril e é palha de aço? Ou quando você chama Yakult e é leite fermentado? E quando você chama Nescau ou Toddy, mas é achocolatado? Então, como só tinha um ou dois produtos no mercado, né? Não existia isso de você chegar para procurar um achocolatado e ter 50 marcas de achocolatado lá para você escolher o mais barato, enfim. Só tinha duas, era o Nescau ou Toddy, e se quiser. Leite fermentado só tinha o Yakult, não tinha 600 marcas como tem hoje. Então, dessa forma, a população começou a se acostumar, né, a chamar o produto pelo nome da marca. Além disso, foi nessa época que a gente começou também a fazer compras do mês. Essa história de fazer compras do mês, né, de comprar em estoque, de comprar para ter o mês inteiro, isso é muito característico de país em crise. Foi o Brasil que inventou essa compra por mês? Não, jamais. Mas isso é uma característica de país em crise econômica. Então, como o Brasil estava passando por essa recessão e você comprava um arroz hoje e amanhã ele podia estar o dobro do preço por conta da hiperinflação, você comprava logo 10, 15 pacotes, garantia pelo menos um mês, e depois você via como é que ficava. Então, os hábitos dos brasileiros acabaram mudando muito por conta dessa hiperinflação, né? Não era só uma mudança econômica, era uma mudança social também. Afinal de contas, a economia influencia bastante na vida das pessoas. Plano Cruzado, obviamente, acabou falindo, né, galera? Não deu certo. Essa história de faltar prateleira, faltar mercadoria na prateleira não dá certo. Então, o que aconteceu? Temos aí o nosso segundo plano, que é o Plano Cruzado 2. O Plano Cruzado 2, ele descongela os preços, né? Fica o negócio de congela, descongela, congela, descongela, faz carão. Descongelou os preços. Em compensação, estabeleceu uma coisa chamada gatilho salarial. O que era o gatilho salarial? Cada vez que a inflação subia, obrigatoriamente o salário mínimo tinha que subir 20%. Meu povo, cada vez que a inflação subia, o salário mínimo subir 20%, vocês acham mesmo que o empresário ia aceitar isso? De jeito nenhum, né, gente? Plano Cruzado 2 não funcionou, foi por água abaixo também. Temos então o terceiro plano econômico do governo Sarney. Ai, tia, o Plano Cruzado 3? Não, né? Vamos mudar esse nome porque aí já não tá mais dando certo. Temos então o plano chamado Plano Bresser, porque mudamos o ministro da Fazenda, né? Já tiramos o Funaro e agora vai assumir um cara chamado Luiz Carlos Bresser. O Plano Bresser, ele tinha o intuito de, primeiro, extinguir o gatilho salarial, né, galera? Não tinha condições de cada vez que subisse a inflação, subir o salário, subir a inflação, subir o salário, tinha hora que o trabalhador ia estar ganhando mais do que o dono da empresa. Então, não tinha condições. Extinguir o gatilho salarial e congelar de novo os preços, dessa vez apenas por 3 meses. Esse plano também não deu certo, porque a gente já viu lá no Plano Cruzado 1 que congelar preço não é saudável para a economia e o empresariado não colabora com isso. Então vamos aí para o quarto plano do governo Sarney, né? Que é o chamado Plano Verão. Ele foi criado em janeiro de 1989 pelo terceiro ministro da Fazenda, que era agora o Maílson Ferreira da Nóbrega. O Plano do Verão, ele tinha como objetivo parar essa história de congelamento, descongelamento de preço, fazendo o quê? Aumentando os juros. E
outra, lançou uma segunda moeda. Lembra que a gente tinha trocado o cruzeiro pelo cruzado, né? Agora a gente vai trocar o cruzado pelo novo cruzado, novamente cortando 3 zeros. Então, se eu tinha 100 cruzados, eu agora tenho um cruzado novo. Essa história de ficar cortando zero, gente, na prática é uma forma de tentar valorizar a moeda, né? Não só frente à economia nacional, mas também frente à economia mundial. Porque antes, se você tem um produto, ó, eu pego esse lápis e digo pra vocês que esse lápis custa 100 reais, né? 100 reais, pô, é um lápis caro pra caramba. Mas aí a gente troca a moeda e na minha nova moeda, esse lápis vai valer sei lá, vamos botar aí a moeda da Tia Z. Na moeda da Tia Z vai valer R$1. Vocês entendem como o meu dinheiro agora é valorizado, o meu poder de compra agora é maior? Porque se eu tinha 100 reais, eu só podia comprar um lápis. Mas se eu tenho 100 moedas da Tia Z, eu posso comprar 100 lápis. Isso é uma valorização da moeda e isso gera um aumento na produção da economia. Certo, galera? Sobre o governo Sarney, é basicamente isso que vocês têm que saber. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na nossa próxima aula, tá certo? Pega esse vídeo, curte, comenta, manda pros amigos, manda no grupo da família, dizer, oi, vó, lembra do Sarney? Se liga nisso aqui. Manda pra tua avó, manda pro papagaio, periquito, cachorro, manda pro vizinho. Sabe aquele vizinho que você não gosta? Manda esse vídeo pra ele, que é pra ele entender que história é massa e ele vai virar uma pessoa melhor e você vai passar a gostar dele. Porque, gente, quem não gosta de história não é um ser confiável, né? Então, o importante é que você pegue esse vídeo e mande pra todo mundo. Beleza, gente? A gente se encontra na próxima aula. Beijo!